Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Na saudação a todos vós, irmãos e irmãs, e também a todos os nossos irmãos que estão em oração unidos a nós através da internet. Nós somos o povo de Deus, caminhamos para o Senhor, caminhamos neste tempo da Quaresma, pedindo perdão pelos nossos pecados, convertendo o nosso coração e rezando com muita insistência, naturalmente nestes dias, rezando sem cessar pelo dom da paz, e rezemos para que a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, que visita a Ucrânia, derrame abundantes chuvas de bênçãos naquele país e nos corações. Para dignamente celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim e a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Concedei-nos, Senhor, que, instruídos pela observância quaresmal e alimentados pela vossa palavra, nos consagremos totalmente a vós e perseveremos unidos na oração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: Agora, Israel, escuta os preceitos que vos dou a conhecer e põe-nos em prática, para que vivais e entreis na posse da terra que vos dá o Senhor, Deus dos nossos pais. Ensinei-vos estas leis e preceitos, conforme o Senhor, meu Deus, me ordenara, a fim de os praticardes na terra de que ides tomar posse. Observai-os e ponde-os em prática, porque eles serão a vossa sabedoria e a vossa prudência aos olhos dos povos, que ao ouvirem falar de todas estas leis dirão: que povo tão sábio e prudente é esta grande nação? Qual é, na verdade, a grande nação que tem a divindade tão perto de si, como está perto de nós o Senhor, nosso Deus, sempre que o invocamos? E qual é a grande nação que tem mandamentos e decretos tão justos como esta lei que hoje vos apresento?
Mas tende cuidado, prestai atenção, para não esquecer tudo quanto viram os vossos olhos, nem o deixeis fugir do pensamento em nenhum dia da vossa vida. Ensinai-o aos vossos filhos e aos filhos dos vossos filhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jerusalém, louva o teu Senhor. Jerusalém, louva o teu Senhor. Jerusalém, louva o teu Senhor. Jerusalém, louva o teu glorifica Jerusalém, ó Senhor. Louva Sião, o teu Deus. Ele reforçou as tuas portas e abençoou os teus filhos. Jerusalém, louva o teu Senhor. Jerusalém, louva o teu Senhor. Envia à terra a sua palavra, corre veloz a sua mensagem. Faz cair a neve como a lã, espalha a geada como cinza. Jerusalém, louva o teu Senhor. Jerusalém, louva o teu Senhor. Revelou sua palavra a Jacó, suas leis e preceitos a Israel. Não fez assim com nenhum outro povo, a nenhum outro manifestou os seus juízos. Jerusalém, louva o teu Senhor. Jerusalém, louva o teu Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas completar. Em verdade vos digo, antes que passem o céu e a terra, não passará da lei a mais pequena letra ou o mais pequeno sinal, sem que tudo se cumpra. Portanto, se alguém transgredir um só destes mandamentos, por mais pequenos que sejam, e ensinar assim aos homens, será o menor no reino dos céus. Mas aquele que os praticar e ensinar, será grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, todos vós que estáis aqui nesta capelinha, neste local bendito onde Nossa Senhora nos visitou, e todos vós que rezais conosco através da internet. Nós cantamos 5 vezes: Jerusalém, louva o teu Senhor. Repetimos porque é uma coisa importante e por isso pensemos se devemos louvar o Senhor, se lhe devemos cantar, apesar da guerra, apesar da pandemia, apesar de tantos sofrimentos. Nós somos convidados a louvar o Senhor, a dar-lhe graças. Jerusalém, louva o teu Senhor. E onde está Jerusalém podemos pôr o nome de cada um de nós. Louva o teu Senhor. Bendiz o teu Senhor. E diz-nos hoje a palavra de Deus que devemos louvar o Senhor porque nós somos o seu povo. Nós pertencemos-lhe. Nós somos dele. Nós somos sua propriedade. Assim como ele disse aos filhos de Israel e nos diz a nós: Tu és o meu povo. Como é que os outros povos hão de dizer: que povo tão sábio, que povo tão importante, que grande é esta nação? Nós somos o povo de Deus, nós pertencemos a Deus. E Ele deu-nos a sua palavra, Ele deu-nos os seus mandamentos, para que nós possamos estar unidos a Ele. E sempre que cumprimos os mandamentos, estamos unidos a Deus. Os mandamentos não são regras, os mandamentos são um ato de amor. Sempre que cumprimos os mandamentos, dizemos a Deus que o amamos, dizemos a Deus que queremos estar unidos a Ele, dizemos a Deus que lhe pertencemos e por isso cumprimos os seus mandamentos. Nós somos o povo de Deus, o povo que o louva, o povo que cumpre os seus mandamentos. Temos o exemplo perfeito disto naquela que é a mãe do Senhor e mãe nossa. Ela que louvou a Deus pelas maravilhas que nela realizou. Ela cumpriu sempre os mandamentos de Deus, cumpriu sempre o que Deus lhe pediu. Ela que lhe pertence totalmente, ela que nos quer levar para Jesus. Entreguemos à Santa Mãe do Senhor, para que ela nos entregue a Jesus e para que nós nunca nos separemos dele. Que assim seja.
Irmãos e irmãs, Jesus não veio revogar a lei, mas ensinar o seu sentido mais profundo. Voltemo-nos para ele e peçamos: Jesus Cristo, ensinai-nos a vossa lei. Jesus Cristo, ensinai-nos a vossa lei. Pela Igreja que escuta a lei de Deus todos os dias, pelo Papa Francisco que a interpreta com verdade e pelos párocos que explicam aos cristãos, oremos. Jesus Cristo, ensinai-nos a vossa lei. Pelo primeiro povo que conheceu a lei de Deus, por todos aqueles que ainda hoje a fazem sua e pelas nações que integram nas próprias leis, oremos. Jesus Cristo, ensinai-nos a vossa lei. Pelos pais que ensinam a lei de Cristo aos filhos, pelos filhos que a transmitem a seus filhos e por aqueles que a trazem sempre no pensamento, oremos. Jesus Cristo, ensinai-nos a vossa lei. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Jesus Cristo, ensinai-nos a vossa lei. Pelas vítimas das leis contrárias à lei natural, por aqueles que não aprovam nem defendem e pelos que ainda têm coragem de se lhe opor, oremos. Jesus Cristo, ensinai-nos a vossa lei. Pelos que entre nós transgridem os mandamentos, que procuram vivê-los com fidelidade, e pelos defuntos que os amaram mais do que a si próprios, oremos. Jesus Cristo, ensinai-nos a vossa lei. Senhor Jesus Cristo, abri os nossos corações à vossa lei, dai-nos a sabedoria que ela ensina, vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, estas ofertas. Aceitai, Senhor, com estas ofertas as orações dos vossos fiéis e defendei de todos os perigos o povo que celebra estes santos mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós nos ensinais pela penitência quaresmal a manifestar-vos a nossa gratidão, a dominar os excessos da nossa inclinação para o mal e a dar alimento aos que têm fome, imitando a vossa divina bondade. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor, hosana, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinda, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only.
Oremos. Santificai-nos, Senhor, com o alimento recebido nesta mesa celeste, para que, livres de todos os erros, sejamos dignos das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos, o Papa Francisco vai consagrar a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria em Roma e vai enviar um seu representante para o fazer também aqui em Fátima, no dia 25 de março. Preparamo-nos para esse ato de consagração, invocando a proteção de Nossa Senhora e a paz para a Ucrânia, cantando. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Agora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um santo dia para todos vós, uma boa quaresma, também um santo dia para os nossos irmãos que rezaram conosco, unidos a nós através da internet. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.